Boa noite, meninas. Vamos dar continuidade na meditação do livro de Romanos, capítulo 1. Obviamente, precisamos do auxílio do Espírito Santo para nos iluminar a mente, fazer com que a gente compreenda o máximo possível da palavra do Senhor. Então, vamos convidá-lo a participar dessa meditação junto com a gente, mais do que participar, que ele venha dirigir. Senhor nosso Deus, amado Pai, estamos aqui mais uma vez reunidas em Teu santo nome, buscando mais da Tua presença, buscando mais da Tua sabedoria, buscando da Tua consciência. Pedimos que o Senhor venha, meu Pai, colocar dentro de nós toda aquela mensagem que o Senhor já preparou para a gente, todo aquele alimento para a nossa alma. Que o Senhor venha nos edificar, nos fortalecer. Assim como Paulo tinha esse propósito para com os romanos, que essa carta hoje venha nos fortalecer, que venha nos fazer cada vez mais firmes em nosso propósito de te servir, de te seguir, que nada seja capaz de nos fazer olhar para trás, de nos fazer desistir de buscar a salvação das nossas almas. Espírito Santo, que o Senhor venha abrir o nosso entendimento para tudo isso e que tudo aquilo que ficar fixado em nossa mente sejamos capazes de transmitir para outras pessoas, que sejamos capazes de praticar e também de ensinar outras pessoas a respeito do plano da salvação, a respeito do amor de Deus, a respeito da tua misericórdia infinita. Que desde já, tudo aquilo que se levantar para atrapalhar essa meditação seja repreendido agora em nome de Jesus e que não venha haver em nosso meio intrigas ou dissensão, porque nós estamos aqui, Espírito Santo, para sermos melhores umas que as outras, mas para edificarmos umas às outras. E isso acontece através do teu Espírito. Então, dirija essa meditação, que não sejam nossos lábios, mas a palavra do Senhor penetrando em nossos corações. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, muito obrigada por esse momento. Amém. Graças a Deus. E é isso aí, povo lindo. Vamos lá, vamos continuar aí a partir do verso 18. A gente concluiu a meditação passada, no verso 17, onde a gente vê que o justo, ele vive pela fé. Paulo, ele está procurando explicar, detalhar para os romanos, para a igreja de Roma, que não são só gentios, são judeus e gentios. Ele quer explicar para a igreja de Roma os fundamentos da fé. E ele vai falar que a justificação da alma do ser humano se dá através da fé. A partir de agora, ele vai traçar uma linha de pensamento mostrando do porquê precisamos ser justificados. Então vamos lá. Verso 18, a gente vai ter aqui o seguinte: porque a ira de Deus é revelada do céu contra a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça, ou na sua versão posso estar que transforma a verdade em injustiça. Mas o que significa exatamente isso aqui? Isso aqui mostra, pessoal, que Deus ele fica irado com o homem quando de fato o homem começa a ver Deus, ou melhor, não consegue enxergar Deus como que ele é, Deus, criador de todas as coisas, salvador das nossas almas. E ele vai começar a falar aqui um pouco sobre a idolatria, mas eu gostaria muito de pegar esse comecinho aqui, da ira de Deus. A gente vai ver muitas vezes a palavra de Deus dizendo que é para a gente não dar lugar à ira. Irai-vos, mas não pequeis. Quando a gente fala de não dar lugar à ira, é não permitir que essa ira venha a ter consequências, que a gente venha acabar tomando atitude com o coração cheio de ira, de raiva. Normalmente, esses desejos, eles apontam para uma
vingança. A gente vai ver, lemos muitas vezes em Isaías sobre a ira de Deus, a vingança do Senhor, e vimos que sim, ele praticava a ira. Ele chegava de fato às vias e ele provocava ou praticava a sua vingança pessoal contra aqueles que se colocavam contra ele, que o deixavam de seguir, o deixavam de adorar, buscavam os ídolos. E a gente vai perceber aqui a mesma coisa. Pois a ira de Deus é revelada do céu contra toda impiedade e injustiça. A ira de Deus é revelada. Quando ele vai dizer aqui quando ele vai falar sobre essa revelação, ele vai apontar de que forma isso vai acontecer, tá? Mas o que é interessante é que sim, há o momento da vingança de Deus. E aí a gente fica pensando, se é para sermos imitadores de Cristo, que no final das contas é a imagem de Deus, então teríamos o direito também de praticar a ira e a vingança? Bom, a gente vai perceber que dentro do mandamento divino, não podemos fazer isso. Pelo contrário, o que a gente tem que fazer é perdoar. Bom, mas Deus é Deus e não vamos cometer aqui o absurdo de achar que ele deve se comportar como a gente deve se comportar. Ele, sim, por ser o criador de todas as coisas, o autor da vida, tem o direito de ter misericórdia de quem ele quiser ter misericórdia, dele querer vingar-se de quem ele quiser vingar-se. Mas uma coisa é certa, pessoal, ele vai começar aqui a apontar para o que ele chama de impiedade e injustiça dos homens, e que, em outras palavras, nós chamamos de pecado. O pecado vai causar a ira em Deus. E alguém lembra aí qual o primeiro pecado que o homem cometeu contra Deus? 5 segundos. A desobediência. Desobediência, beleza. É uma boa tentativa. Mais alguém? Vamos lá. A desobediência, ela é consequência do pecado maior. E o pecado maior foi a incredulidade. E esse sempre vai ser o pecado maior. A incredulidade, que vai levar à desobediência. Porque se eu não creio nesse Deus, se eu não dou confiança a esse Deus, então tudo que sai da boca dele, para mim, é relativo ou sem nenhuma eficácia, sem nenhuma importância. E daí a gente vai desobedecer e todas as formas de pecados serão várias formas de desobediências. Então ele está lá e fala para não matar, e aí você estava apreendido. Eles lá cometem o assassinato. Bom, é uma desobediência a um mandamento de Deus, né? E aí a gente vai ver uma sequência deles. Se a gente se apegar aos 10 mandamentos, a gente vai perceber que o começo dos 10 mandamentos fala justamente sobre a gente não perder a fé, a gente não perder a crença, a credulidade em Deus. Qual o primeiro dos 10 mandamentos? Muita gente fala, né? Amar a Deus acima de todas as coisas. Bom, esse daí é o primeiro dos 2 maiores mandamentos que Jesus enunciou. Mas o primeiro dos 10 mandamentos é: não farás para ti imagens de escultura. Quando ele fala para não falar, não fazer imagens de escultura, ele está dizendo: não coloque outra coisa no meu lugar. E no momento que você coloca outra coisa no lugar de Deus, é porque você não crê nele. Então, Adão e Eva, primeiro grande pecado, duvidar da palavra de Deus, não crer, incredulidade. Daí veio a desobediência e, enfim, o pecado entrou no mundo e todos nós hoje estamos contaminados pelo pecado. A gente já nasce no pecado. Algo aconteceu com a matéria de Adão que é transmitida até os dias de hoje
para todos os seres humanos. Nós nascemos no pecado, com o pecado habitando dentro da gente, cumprindo a nós dominá-lo. Não é isso que ele falou para Caim? Então vamos aqui. Porque a ira de Deus é revelada do céu contra toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em justiça. Porque aquilo que de Deus se pode conhecer é manifesto, pois Deus o manifestou a eles. E aqui Paulo, ele está fazendo justamente esse embasamento. Pessoal, essa carta, ela é uma carta fundamentalista, se é que eu posso usar esse termo. Fundamentalista, porque ela vai falar sobre os fundamentos da fé. Vamos lembrar que Paulo está se apresentando para Roma, para a igreja de Roma, e ele está querendo mostrar, provar, que ele detém o conhecimento do evangelho. Ele quer mostrar para os judeus romanos que ele detém o conhecimento judaico, farisaico, e ele quer mostrar também para os gentios romanos que ele detém o conhecimento do evangelho. Ele quer levar a eles maior edificação, mas ele quer também conquistar a empatia, a simpatia deles. Falamos sobre isso. Por quê? Porque Paulo tem um objetivo. E Roma, ela vem a ser a igreja que subsidie a sua ida para a Espanha. Por ser ali a igreja mais próxima e por Roma, sim, ser uma igreja rica. Porque aquilo que de Deus se pode conhecer é manifesto neles, pois Deus o manifestou a eles. Quem são eles? O que é manifesto neles? Quem pode dizer? Os próprios homens, pessoal. Os próprios seres humanos. Porque as coisas invisíveis, desde a criação do mundo, de tudo, são claramente vistas. Então, foi manifesto aos homens a existência de Deus. Deus não se fez oculto para ninguém. E hoje, só de olhar para a sua criação, nós devemos ter a consciência de que nada disso surgiu do acaso. Houve um Criador, que nós chamamos de Deus, também de Criador. Mas esse Deus, ele não se fez oculto. Olha que interessante, porque as coisas invisíveis, desde a criação do mundo, são claramente vistas. Se é invisível, como pode ser claramente visto? Sendo entendidas por meio das coisas que são feitas, o seu eterno poder e divindade, para que eles fiquem inexcusáveis. Estou lendo aqui na King James e eu sei que a linguagem dela é um pouquinho mais densa, fica um pouquinho mais complicado. Mas vamos ler numa versão que fica mais fácil e é mais conhecida de todos. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder e a sua divindade, quais são os atributos invisíveis de Deus? Sua eternidade, sua divindade. São atributos desse Deus. Eternidade não tem princípio nem fim. Divindade é o criador de todas as coisas. Nada aconteceu antes dele e tudo que veio depois provém dele. Dois atributos de Deus, que são invisíveis porque nós não podemos ver eternidade. Não podemos ver necessariamente Deus.
Mas a gente vê a sua criação. E vemos a criação dele mostrando claramente seus atributos invisíveis. Por exemplo, nós temos o tempo. Se a gente não tivesse a consciência do que é o tempo, se Deus não criasse o tempo, o dia, a noite, as estações, nós não faríamos a menor ideia do que seria eternidade. A gente só tem noção do que é eternidade hoje porque nós temos a noção de tempo. Então, Deus criou o tempo para que nós compreendêssemos o seu atributo invisível, que é a eternidade. Está dando para entender? Então, Deus criou coisas para que ele fosse compreendido pelos homens. Como reconhecer a divindade? Já entendemos como reconhecer a eternidade. Ele criou o tempo. Não é assim que começa lá em Gênesis? Haja dia, haja noite, os tempos, as estações. Agora ele vai falar dos atributos, ou da divindade dele. Como reconhecer a divindade de Deus? No resto de toda a criação. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que foram criadas, de modo que esses homens são indesculpáveis. Então, o verso 20 esclarece melhor o verso 18. Verso 18 diz: e visto que o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhes manifestou. Então, Deus criou meios de ser compreendido pelo homem. Então, por quê? Para que todos se tornassem inexcusáveis ou indesculpáveis. Em outras palavras, quando a gente não reconhece Deus como Deus, nos tornamos culpados, pecadores. Qual a sentença do culpado? Diante de Deus, aniquilação, morte. Jazigo eterno no lago que arde com fogo e enxofre. Estão compreendendo? Então vamos lá. Pois, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, nem lhe foram gratos, foram mal agradecidos. Eles conheceram Deus? Quem conheceu Deus? Caramba, a gente pode falar especificamente desde o início da humanidade. Adão e Eva passeavam no jardim, no Éden, com Deus. Obviamente, eles transmitiram essa informação e de modo tal que eles conheceram a Deus, a humanidade conheceu a Deus. Se a gente olhar pelo campo restrito dos judeus, aí é que eles conheceram mais ainda a Deus. Por quê? Porque eles viram inúmeros milagres grandiosos, potentos, de livramentos relacionados aos judeus, envolvendo a criação. Abertura do Mar Vermelho, quando Sodoma e Gomorra é consumido pela saraivada de fogo. Quando o anjo ele passa lá em Jerusalém e mata todo o exército assírio. Eles viram milagres que não tem como justificar de uma forma humana. Não tem. Eles conheciam a Deus. E esses mesmos judeus acabaram se envolvendo também com a idolatria. Esse texto vai falar sobre idolatria, não se restringe apenas aos judeus, se restringe, ou melhor, se expande para toda a humanidade, e a gente vai perceber que toda a humanidade se torna indesculpável. Vamos continuar aí.
verso 21 ainda, tá? Pois tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, seus raciocínios se tornaram fúteis e o seu coração insensato se obscureceu. Então, a gente vai perceber que essas pessoas que não creem em Deus, vamos relembrar, o primeiro e maior pecado que o homem pode praticar é a incredulidade. Todos os outros pecados advêm da incredulidade, de eu não reconhecer Deus como Deus. E aqui ele está falando, bom, eles não reconheceram Deus como Deus, eles nem foram gratos, caramba, a gente deve a Deus a nossa vida, o ar que respira, o corpo que a gente tem, a alma que a gente tem, o entendimento que a gente tem, as capacidades, tudo que a gente tem, isso veio de Deus. O que fazemos com isso? Bom, são consequências nossas, mas tudo veio de Deus. Não foram gratos à humanidade, e a gente está incluído nisso aí também. Não fomos gratos a Deus por todo o bem que ele nos fez. Claro, até a gente conhecer Jesus, né? Mas vamos continuar. Antes, seus raciocínios se tornaram fúteis e seu coração insensato se obscureceu. Cadê a Bíblia? E aqui ele vai apontar para esse Mesmo. esse afastamento, né? A gente chama de cauterização da mente. Deus não consegue mais penetrar naquela mente. Aquilo ali está obscurecido de uma forma tal que Deus não consegue mais penetrar. Olha o que o texto continua dizendo. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Por que eles se diziam sábios? Porque o homem realmente, ele tem a mente que foi dada por Deus. Nós temos capacidades que nos assemelham a Deus. Somos iguais? Não, mas somos imagem e semelhança. E com tudo isso, nós somos capazes de tecer conhecimento. Nós somos capazes também de criar coisas, não de gerar vida, criar vida, melhor dizer, mas de criar coisas, descobrir coisas. E isso realmente pode nos trazer uma sensação de sabedoria muito grande, ao ponto de sermos quase onipotentes. Estamos falando de uma população, a greco-romana, que era extremamente sábia, eles buscavam estudar muito. Se a gente for procurar os primórdios da filosofia, a gente vai achar entre os gregos. Se a gente procurar os primórdios dos direitos, a gente vai achar entre os romanos. Eles eram extremamente intelectuais, não tem como negar. Até hoje, nós temos em nossa sociedade, nas nossas vidas, influências de 2000. Mentira, 2000? O Império Romano durou em cerca de 1.500 anos, então a gente vai ter aí de algo em torno de 3.500 anos. 3.000 anos, que ainda fazem parte da nossa cultura, da nossa vida, que foi criada por mentes daquela geração. Eles realmente eram muito sábios aos próprios olhos, mas Deus fala que eles eram como loucos, porque de fato é uma insandice você não reconhecer Deus como sendo Deus. É uma insandice você não reconhecer a sua dependência do seu Criador. É uma insandice você querer viver a parte daquele que te criou, daquele que te fez, daquele que pode te ajudar, confiando apenas na força do seu braço, na sua sabedoria, no seu conhecimento, no seu entendimento. O homem fez maravilhas. Ele consegue sair da lama e colocar asfalto e se privar, ou melhor, se privar de andar com os pés sujos. O homem ele conseguiu construir cavernas, uma em cima da outra, prédios, arranha-céus, onde pode acomodar
centenas de famílias. O homem conseguiu construir embarcações que atravessam os oceanos. A gente não está falando de atravessar um lago, um mar Mediterrâneo, Mar Pérsico, Mar do Golfo. Não estamos falando de atravessar oceanos. O homem cria bombas, mísseis que atravessam um continente ou ao outro. O homem foi capaz de criar a internet. E a gente consegue se comunicar em tempo real a uma distância absurda. Enfim, o homem é extremamente criativo e toda essa sabedoria foi dada pelo próprio Deus. E era a intenção de Deus que o homem chegasse aonde ele chegou em termos de criação. Não era plano de Deus jamais que o homem se afastasse dele. Vamos continuar. Verso 22, dizendo: se sábios tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível. Quando a gente pensa em corrupção, é algo que se estraga, que apodrece. Esse Deus incorruptível é eterno. Esse Deus incorruptível não muda. Mudaram a imagem do Deus incorruptível em semelhança de imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. E aqui a gente vai falar dos ídolos que foram formados com essas imagens. Perfeito? Idolatria. Então, Deus aqui, ou melhor, o Espírito Santo, através de Paulo, ele está querendo justificar por que que o homem se tornou tão distante de Deus. Porque ele simplesmente criou para si deuses, ele se afastou do Deus verdadeiro e ele agora criou deuses para si, deuses que têm formas da criação que Deus fez. O homem é criação de Deus. Vamos fazer um ídolo que pareça-se com o homem. Vamos fazer um ídolo metade homem, metade boi? Vamos fazer um ídolo metade homem, metade rã? Os egípcios foram expertos em fazer isso, mas eles não foram os únicos. Em toda a história, houve pessoas, povos, que fizeram para si ídolos para adorar. O vazio do ser humano é de sempre. Ele nasce com esse vazio que só pode ser locupletado, preenchido pelo próprio Espírito Santo. Se você não permitir que o Espírito Santo venha te preencher, de alguma forma você vai encher, mas vazio você não vai ficar. E aí você vai querer para si um guia, um Deus. E aí você vai criar um guia, um Deus para si. Deus aqui está dizendo como se iniciou a sua ira. E aqui ele está mostrando. Primeiro dos 10 mandamentos, não farás para ti imagens de escultura. E aqui ele está falando justamente sobre as imagens de escultura. Idolatria. Pelo que Deus os entregou às concupiscências de seu coração, a imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. No meu entendimento, aqui a gente percebe Paulo falando sobre os rituais pagãos. Sempre que eles envolviam-se com os seus ídolos e eles faziam seus rituais, eram regados de orgia e bebedeiras. Então, quando ele fala da desonra do seu próprio corpo, está falando de eles cometerem pecados contra o templo do Espírito Santo. Onde era para haver Deus, agora está ali o pecado. E eles vão ter em si mesmos essa desonra. As práticas sexuais fora daquilo que Deus programou, fora daquilo que Deus determinou, e voltadas para a adoração de falsos deuses, será uma abominação terrível para Deus. Mas Deus fala que o próprio Deus largou de mão. Eu falava hoje com uma moça e ela está com desejo de suicídio. E aí eu, comentando com ela, peguei a passagem que
de Deuteronômio 30, 19, se eu não me engano, onde Deus fala que eis que coloco diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. E ele dá a dica, escolhe, pois, a vida. Então, ele deixa que o ser humano tome as suas próprias decisões. Livre-arbítrio. Ele respeita o ser humano, ainda que o ser humano não o respeite. Ele respeita. E ele vai dizer aqui, ó, pelo que Deus os entregou às concupiscências. Não é que Deus criou condições para que eles se enterrassem no pecado, mas Deus permitiu, Deus largou de mão. Se você escolheu a morte, ok, mas eu te oriento, escolha a vida. Pelo que Deus os entregou às concupiscências do seu coração. A maldade do homem está dentro dele desde a sua meninice. O homem já vem com o defeito desde lá de Adão e diante. Ele é pecador por natureza. Deus vai deixar com que o homem siga os desejos do seu coração. Pois aí foi longe a escolha de Morfeus. Mudaram a verdade de Deus em mentira. Isso aqui é a sequência do verso 18, quando ele fala ali, ó. Do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. E aqui ele continua. Mudaram a verdade de Deus em mentira. Tudo aquilo que Deus tinha falado é super atual, né? Tudo aquilo que Deus falou como sendo uma verdade, uma lei, algo estabelecido, veio o homem e tentou deturpar para satisfazer as concupiscências do seu coração. Mudaram a verdade de Deus em mentira, honraram e serviram a criatura em lugar do Criador. Recentemente eu recebi um vídeo onde o rapaz estava fazendo um unissocial da vida, mas não era do unissocial, era alguém fazendo uma boa ação. E tá lá o senhorzinho catando lixo, né? Todo sujo, mal vestido, barba desse tamanho, todo largado na vida, e com umas vacas do lado. O cara estava passando necessidade, mas ele não ousava tocar na vaca, porque a vaca é um ídolo para ele, a vaca é um Deus para ele. É isso aqui, ó. Serviram, honraram e serviram a criatura em lugar do Criador. Imaginou você se rendendo a uma vaca? Você se rendendo a um rato? Você colocando esses animais como se fosse o motivo da sua vida, da sua prosperidade, da sua alegria? É meio insano, né? Pois Deus entregou essas pessoas à sua cegueira espiritual. Com certeza, Deus vai permitir, né? Nem se for picanha, picanha não é para ser idolatrada, é para comer. Mas todas as pessoas, elas vão ter a oportunidade de conhecer a Deus, pessoal, nem que não seja pela sua palavra, e é o que o texto está defendendo, só de observar a criação. Como é que você pode dedicar a um animal a criação do universo? Pensa, é só pensar. A cegueira da pessoa é tamanha que ela não consegue enxergar isso. Como é que um animal vai poder ser sua tábua de salvação se aquele animal precisa ser alimentado por você? Se você não providenciar alimento, se você não providenciar guarida para aquele animal morre. Seu Deus morre, imagina. Seu não, né? Deles lá. Mudaram a verdade de Deus em mentira, honraram e serviram a criatura em lugar do Criador. E eu posso aqui dizer também sobre o fato de homens honrarem a homens, como se esses homens fossem deuses. Aqui mesmo no Império Romano, estamos aqui no ambiente do Império Romano, os Césares eram tidos como deuses aqui na Terra. Eles se intitulavam
divindades. Divindades. Então, o próprio Paulo já está dando essa direta, porque os homens estavam ali para servir outros homens e colocando eles como se fossem realmente deuses. E faziam bustos e esculturas, gente, coisas lindas. Se você for lá agora, na Europa, está recheada dessas coisas até hoje. As imagens dos deuses mitológicos está difundida em toda a Europa. Se você vai em Roma, tá assim. Mas se você vai na França, tá assim. Aí você chega na Suíça, igualmente. Sempre a idolatria envolvendo essa região que antes era a Roma antiga. Serviram a criatura em lugar do Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus os abandonou. Tá vendo aqui que não foi Deus que os colocou dentro daquela condição, mas Deus simplesmente deixou. Não tem isso. Se você não buscar Deus, Deus não vai buscar por você. Não vai. Você tem que buscá-lo. Você tem que buscá-lo. Pelo que Deus os abandonou às paixões vergonhosas. Até as mulheres mudaram suas relações sexuais. Ou na sua versão pode estar aí íntimas. Mudaram suas relações sexuais por outras contrárias à natureza. Bom, vamos pensar que tipo de relação sexual é contrária à natureza da mulher. É só olhar qual é o tipo de relação sexual que seria natural. Muito fácil de compreender. Só tem uma via para a mulher manter uma relação sexual. Quando ele fala aqui que mudou o seu hábito normal, é porque outras vias estavam sendo usadas. Claramente aqui está falando do sexo anal. Claramente. E o que Deus fala antes é que eram paixões vergonhosas. Deixa eu ver aqui, 27, rapidinho. 27, 26. Aqui na King James está, por esta causa Deus os entregou às afeições vis, que até as mulheres mudaram seu uso natural, no que é contrário à natureza. Semelhantemente, também os homens deixaram as relações sexuais naturais com as mulheres, inflamaram-se em sua sensualidade uns pelos outros, homem com homem, cometendo atos indecentes e recebendo em si mesmos a penalidade merecida do seu erro. Quando você vê hoje as pessoas dizendo que a Bíblia tem que ser atualizada, versos como esse, eles estão querendo tirar da Bíblia. Por quê? Pelo que está escrito no verso 24, pela concupiscência do seu coração. Eles não querem ouvir a palavra de Deus, eles não querem ouvir a verdade. Imagina que você tem a palavra de Deus, você não quer ouvir a palavra de Deus, você quer ouvir a palavra que te agrada. Então, é a modinha do momento, mudar o teor da Bíblia. Obviamente, eles não vão conseguir. Não vão, a Bíblia não vai se perder, pelo menos não enquanto o Espírito Santo estiver aqui nessa terra. Porque pessoas serão usadas para manter esse conteúdo imaculado. E até hoje a gente vê que pelo menos 99% dos escritos bíblicos são puros e comparados aos originais do passado, 3.500 anos atrás. O teor continua o mesmo, apesar de muita gente ter tentado já destruir a Bíblia, mas ela persiste e existe. Bom, enfim, eles estão tentando e não vão conseguir, ok? Mas o que a gente percebe aqui, porque a palavra de Deus não muda, Deus mesmo vai cuidar de preservar a palavra dele. Mas o que a gente está vendo aqui é a idolatria envolvendo rituais e hábitos sexuais com seus próprios corpos, eles estão recebendo em si mesmos aquilo que a gente viu e Paulo falou há pouco.
a desonra da sua imundície. A desonra da sua imundície. Super normal entre os gregos o homossexualismo. Super normal. Não tenho certeza entre os romanos, não tenho certeza. Mas, bom, os romanos abraçaram a cultura grega. É possível que houvesse isso, não sei dizer sinceramente, com certeza. Com os gregos, sim, com certeza isso havia. Isso é retratado até hoje em filmes, livros, né? E eles viam a mulher como um ser inferior que servia apenas para procriação. Mas para amar era uns aos outros homens. O amor para com a mulher não era realmente o amor desejado. Tá certo? Então a gente vai ver isso aí. E aí o finalzinho do verso 27 fala: cometendo atos indecentes e recebendo em si mesmos a penalidade merecida pelo seu erro. Quando que entra a AIDS na nossa humanidade contemporânea? Justamente quando se estabelece como uma prática o homossexualismo. E havia na época o entendimento de que AIDS era uma doença dos homossexuais. E aí começam os bissexuais e as mulheres começam a ser vítimas também da AIDS. Enfim, não imagino que seja apenas esse uma das penalidades que a humanidade sofreu com esse tipo de coisa. Eu acredito que existam várias outras coisas que, bom, realmente não dá para a gente descrever aqui agora, mas Deus está deixando claro o motivo da sua ira. Tá? Ele está deixando claro o motivo da sua ira. Então, você se afasta de Deus, você começa a idolatrar falsos deuses, você cria para si realidades que não são reais, e você começa a se envolver com aquilo e você vai se perdendo cada vez mais. Fala, Dona Maria. Dona Maria tem que abrir o áudio, viu? Olha, entre os romanos também havia. Não sei se você está lembrada que Nero mandou castrar Pitágoras para ele ter mais conforto nas suas relações sexuais. Não sabia disso não, Pitágoras, Deus não é o mais. Pitágoras matemática, mas o Pitágoras amante de Nero, o moço Jesus. de Nero, como eles chamavam, o meu moço, né? Que, inclusive, os homossexuais, eles usam isso, né, para dizer que Jesus acatava o homossexualismo, porque tem a passagem na Bíblia que diz: Senhor, cure o meu moço. E Jesus vai e cura. E entre eles era dito assim: o meu moço. O meu moço era o rapazinho com quem ele fazia sexo, certo? Eu não sei até onde esse meu moço na Bíblia é a mesma coisa do meu moço que eles falavam, mas eu acho que isso aí é os homossexuais querendo dizer que Jesus acabava o homossexualismo, né? Isso aí nem precisa discutir, mas que os romanos também praticavam o homossexualismo, isso também é fato, por conta justamente disso, né? Desse fato registrado que Nero mandou castrar o moço dele, o amante dele, para ter mais conforto nas relações sexuais. Isso está na história, né? O livro de história conta, né? Não sei. Sim, sim, senhora, sim, senhora. Tá trazendo aí já, né? Então, é, é macabro, pessoal, na moral. Mas, enfim, vamos em frente aqui no texto. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, eles os entregou a um sentimento pervertido para fazerem coisas que não deviam. Quais as coisas que não deviam? Só essas práticas sexuais ilícitas? Não. Aí agora ele vai fazer uma relação.
estão cheios de toda a iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, inveja, homicídio, contenda, engano e malignidade. São murmuradores, caluniadores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães. Acha que parou por aí? Não, ele continua. São nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis e sem misericórdia. Tudo isso aqui, pessoal, são obras da carne. Se a gente for lá em Gálatas 5, a gente vai ver isso aqui. As obras da carne, tem o fruto do Espírito, as obras da carne. Paulo está trazendo isso aqui agora para os romanos, obras da carne. E para por aqui? Com certeza não. Paulo, e até nós mesmos, a gente poderia listar aqui mais um monte de outras coisas, de impiedades e de injustiças dos seres humanos, coisas que nós já praticamos até. E o fato da gente se desconectar de Deus é que vai fazer com que a gente comece a manter esse tipo de prática de hábitos. É isso aqui que a gente vai fazer se a gente não tiver Deus nas nossas vidas. Embora tenha o conhecimento da justiça de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que a praticam. Então, a gente vai ver aqui que Paulo, ele vai fazer uma crítica aos que praticam, vão fazer uma crítica àqueles que apoiam aos que praticam. E ele vai apontar todas essas coisas, justificando. São todos dignos de morte. Então, o pecado nos distanciou de Deus de tal forma que não tem jeito. Vamos morrer. Essa era a inquietação de Lutero. Né? Ele entendia que tudo que ele fizesse não ia ser... tudo que ele fizesse de bom não ia ser jamais suficiente para apagar as coisas que ele fazia de mal. A consciência que ele tinha de que ele ia para o fogo eterno era tão real que ele tinha raiva de Deus. Tá? Por que eu estou falando tanto de Lutero? Porque esse livro impactou Lutero, e Lutero foi o reformista da igreja, né? Ele foi quem criou, ele saiu dele os primórdios da igreja protestante, e que é o que nós somos hoje. E quando Paulo está pontuando essas coisas, né? Ele está criando uma linha uma filosofia de pensamento para que os romanos se abstenham disso aqui, porque isso aqui era o que acontecia o tempo todo dentro de Roma. Roma era uma cidade grande, mistura de povos, povo rico, era uma cidade rica. Quando você é rico, você pensa em Deus? Não, você pensa em gastar seu dinheiro, você pensa em acumular mais riqueza. Não pensa em Deus, as pessoas não pensavam em Deus. Até hoje está isso, é assim lá. A Europa está cada vez mais distante de Deus. Por quê? Porque eles têm tudo. Ah, não, mas não tem pobreza na Europa? Tem, mas é pouca. Pobreza a gente vai ver aqui no terceiro mundo, América Central, América do Sul, África, né? Parte lá da Ásia. Aí você vai ver pobreza, e você vai ver um ambiente propício para a pregação do Evangelho. Mas hoje, na Europa, pelo menos o que eu vi, e o que os nossos pastores e bispos lá falavam, é que por eles serem abastados, a última coisa que eles pensam é em Deus. E eles não estão nem aí, eles não param para pensar. É o que aqui eles falam, embora tenham conhecimento da justiça de Deus, eles entendiam que existia a ideia de céu e de inferno. Até mesmo dentro da mitologia, dos falsos deuses que eles criavam para si, existia a ideia de morte,
por você contrariar o Deus falso que você criou. Existia a ideia de punição de pecado, tá? Enfim, é isso aí que a gente vai ter para hoje. Como a gente não teve tempo de fazer comentários na última meditação, eu abro espaço aqui hoje para que vocês possam falar, dizer aí o que que fica para vocês, qual a parte mais interessante que vocês acharam, que chamou mais atenção. Quem começa aí? Dona Maria? Não sei, Dona Maria, se a senhora levantou a mão desde aquela hora e não abaixou. Se a senhora ainda quer falar, não sei. Ela não baixou, né? Não, foi daquela hora, querida. Ah, tá bom, então. Mas eu vou baixar, é porque eu estou com dificuldade hoje desse negócio aqui. Peraí. Sim, senhora, tá certo. Fala aí, Rosa, quer acrescentar alguma coisa? Olá, boa noite. Boa. É, esse, essa parte aqui que está falando das obras da carne, que chama a atenção mais do que todo o restante. São obras da carne, as quais muitas pessoas ainda escorrega entre um desses, infelizmente, né? E o que vem agora a preocupar é a nossa vigilância quanto às obras da carne. Porque se a gente está na carne, logo as trevas tomam conta. Então, vale aqui a gente procurar sempre estar fazendo a análise de nossas vidas e nos olhando. Estava com umas evangelistas, como a senhora sabe, a gente, para não perder o ritmo, a gente estava estudando justamente Romanos e não saímos do capítulo 2 porque eu já vi que é uma guerra conciliar o tempo de todo mundo para poder fazer certinho. Não saímos do capítulo 2, estudamos o 1 em duas partes, o 2 também em duas partes. Foi uma luta, mas aí a gente estava falando sobre o julgar. Lembra que eu mandei para a senhora aquela situação de um desafio, né? Que se a gente se colocar ali naquela posição de olhar para a nossa vida, se avaliar, não tem condição em 24 horas da gente dar conta, porque é muita coisa, fora as tarefas diárias. E aí, estava falando sobre o julgar, né? As pessoas que são muito religiosas, que se acham santas, às vezes têm até uma certa posição, ou às vezes não tem posição nenhuma a nível de título, mas tem um certo tempo de cristão. E aí, para outras pessoas, ela é dura no julgar e apontar o dedo, né? É fácil em destrinchar a vida de uma pessoa em 2 segundos, mas, né, é sempre tentando tirar o ciscozinho do olho do irmão, mas o argueiro no próprio olho, o que acontece na maioria das vezes. E aí eu falei, ó, meninas, essa coisa de julgar, a gente tem que se policiar o tempo todo, né? Porque num olhar a gente peca, num pensar a gente peca. Então, só a misericórdia de Deus mesmo para a nossa vida. Então, ao invés de parar para ficar julgando, vamos prestar atenção aqui. Aí joguei lá Paulo. Foi Paulo, gente? Foi Pedro, 1 Pedro, aquele trecho, um versículo, que é para você acrescentar a sua fé, a pureza, o amor, o amor fraternal, o amor, né? E todas aquelas virtudes. Então, você trabalhar em você, trabalhar em sua vida, nessa vigilância, ao invés de ficar observando ali, porque às vezes quando chega cedo na igreja dá tempo de ficar observando um monte de coisa. Mas ao invés de fazer isso, a gente, né, procura baixar a bola e falar com Deus assim, poxa, meu Deus, o que é que de repente eu estou fazendo que está atrapalhando a minha vida, a minha comunhão, uma resposta, o braço do Senhor se manifesta na minha vida, coisas do tipo, né? E aí não tem condição. Quando você olha para você, compara a sua vida com a palavra, quando você está focado realmente em agradar a Deus, em andar na presença de Deus, andar na presença de Deus é diferente de ser cristão, de ir para a igreja, de fazer corrente, né? De ser da igreja. Andar na presença de Deus é saber que Ele está com o olho em você o tempo todo. E nessa que você está
se preocupando, você vai estar se observando. Poxa, isso aqui, isso aqui eu tenho que parar de fazer, isso aqui eu tô falhando nisso. Então, não tem condição de você julgar, não tem condição de você ficar observando a vida de ninguém, nem dá tempo. Aí você fica como uma pessoa assim, desatualizada. Aí a pessoa diz, você viu o que aconteceu? Não, e nem quero saber. Porque você colocar a sua vida aqui é um trabalho terrível, edificante, é valioso, mas não é fácil, né? Então, é sobre isso que eu queria falar. Abre aí, pessoal, em Gálatas 5, capítulo, versículo 19. Enquanto vocês vão abrindo aí, fala, Maiana. O versículo 16 e o 17. Ele fala que não se envergonha do evangelho de Cristo, porque é poder de Deus para a salvação, primeiro para os judeus e também dos gregos, e chega a todo mundo. E no 17 ele fala, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, meu justo viverá pela fé. Todo mundo quer ser salvo, todo mundo quer ser salvo, mas ninguém quer pagar o preço. A senhora falou aí das mitologias, e eu era fascinada na mitologia grega. Gostava daqueles contos. Xena, saía de casa sem assistir Xena, não. Chegava atrasada no curso, mas tinha que assistir Xena e Hércules. E, e tem o Hades, eles têm noção do inferno, porque tem o Hades, tem aquele coveiro, o coveiro não, o cara que leva a Barqueiro. barca, É o barqueiro. que eles entendem que para ser salvo tem que pagar um preço, tanto que colocava a moeda nos olhos do morto, uma em cada olho. Só que tem pessoas que se diz cristã e tem vergonha de andar com a Bíblia, tem vergonha de professar sua fé publicamente, não quer ser motivo de chacota, e no meio dos incrédulos, ele talvez se comporta pior do que os incrédulos, porque às vezes chega alguém, você tem uma pessoa que diz que é cristã e outra que não é, e você vê um comportamento melhor naquela pessoa que diz que não é de Deus do que aquela pessoa que diz que é. Então, envergonha e ainda serve de tropeço, como ele vem falando aí nos versículos seguintes. Você conhece a verdade, mas você dá mau testemunho. Você quer convencer os outros, salvar os outros, sendo que você está perdido. E aqui, nesse contexto geral da carne, você percebe que é aquilo que eu acho que é Paulo mesmo que fala. Só não me lembro o livro, eu acho que é Romano, que ele fala andar em espírito jamais satisfazer a concupiscência da carne. Aqui, esse povo estava vivendo o prazer da carne na sua totalidade. É aquilo que fala, quanto mais você está na carne, mais longe você fica de Deus, porque é difícil. Quem está na carne não agrada a Deus, né? Então, fica pra gente perceber, porque quando você busca mais de Deus, você ouve Deus falar. Podem, pode quem for falar mal, te julgar, te criticar, mas se você está buscando se firmar com Deus, é isso mesmo que vai acontecer. Hoje eu estava vendo alguns testemunhos, algumas pregações. Hoje não, já tem outros dias, e hoje com aquela que foi colocada na aula, a gente vê, porque assim, é fácil falar do sofrimento de quem está lá longe. Aquele povo está passando coisa que a gente nunca sofreu. Mas Paulo disse que no mundo todo está se cumprindo sofrimento por causa do evangelho. A gente paga um preço para levar a Cristo às pessoas, para dar o bom testemunho de Deus. E é nessas horas que você ouve Deus falar com você, ó, eu sou contigo. Às vezes assusta. Você quer chutar o pau da barraca e Deus fala, aguenta mais um pouco, é só mais um pouco. Só que um mais um pouco de Deus é diferente do mais um pouco nosso, porque a gente está sofrendo, a gente quer agora. A gente quer gritar, a gente quer fazer estardalhaça, mas a gente tem que suportar. E vale a pena pagar esse preço, porque até os endemoniados sabem que a salvação não vai ser de graça. E todo mundo quer isso. Todo mundo quer ser salvo. Mas obedecer é que é difícil. Se a pessoa não obedece aqui na terra, eu vou pro inferno, vai ser bom. Não, não vai ser bom, porque não tem só o inferno. Não vai ficar só no inferno, tem lugar pior. O inferno vai ser lançado no lago de fogo. E você vai pagar, igual o Natan disse para Davi, né? Pela bezerrinha, vai pagar 4 vezes mais. Então, eu falo para Deus, ó Deus, se tiver que me corrigir, me corrija. Se tiver que me disciplinar, me disciplina. Mas eu não quero ouvir naquele dia
que o Senhor não me conhece. Eu não quero ficar enganada com as minhas obras. É buscar realmente essa comunhão com Deus, é continuar ouvindo a voz dele. E esse povo aqui, eu não tenho bem certeza, mas não foi eles que diziam que tinham um altar ao Deus desconhecido? Eram Ou os foi os gregos? gregos. Os gregos. Mas se eles estavam misturados, eles sabiam que tinha um Deus desconhecido também. Então, só conhecer que Deus existe não resolve, porque Deus ele ouve todo mundo. Deus ouve, mas responder, ele responde a poucos. E Paulo é a prova disso, né? Paulo tinha um pouquinho de todo mundo e ele estava aqui pregando para todo mundo. Então, Deus mesmo fala: ninguém vai sair impune e dizer, eu não conhecia a Bíblia, mas você conheceu alguém que era a Bíblia para você. Eu não conhecia Deus, mas você sabe que as coisas se formou a partir de alguma coisa muito maior. E comparar Deus com um animal, teoricamente, não raciocina, que hoje em dia a gente vê que animal raciocina aparentemente melhor que muito ser humano. Mas é um animal, não deixa de ser um bicho irracional. Então, é complicado, a gente tem que pedir a Deus essa sabedoria e direção, não só para passar para os outros, mas para a gente mesmo, porque a gente cai nesse risco que ele está pregando aqui para pessoas, aparentemente, que já estavam na fé e deixou se perder. A mulher deixou se corromper para não perder o marido. O marido vai lá e perder completamente a noção do que é Deus. Não é nem a questão de salvação, é aquele que, quando você precisa, ele está ali, você só precisa gritar por socorro e ele vai lá e estende a sua mão. Quando a gente vê aqui em Gálatas 5, a partir do verso 16, Paulo fala: digo, porém, andai no espírito e não satisfareis os desejos da carne. A única forma de você não estar fazendo a vontade da carne é você estando em espírito. Espírito aqui, letra maiúscula. Está assim na sua versão aí também? Com certeza. Então, o Espírito Santo é quem vai nos dar essa capacidade de promover em nossas próprias vidas a santidade. A santidade é algo que não vem com o Espírito Santo. A santidade é algo que o Espírito Santo te capacita a buscar, te capacita a desenvolver. Aí ele vai continuar. A carne deseja o que é contrário ao Espírito, porque o Espírito Santo vai te levar à santificação. A carne vai te levar à consumição. Estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Se, porém, sois guiados pelo Espírito, não estais debaixo da lei. As obras da carne são conhecidas, as quais são prostituição. Aí você vai tentando lembrar do seu passado e até do seu presente, para ver se tem alguma coisa ainda que se encaixa, né? Prostituição, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, que são intrigas, né? Contendas, ciúmes, iras, peleja, dissensões, facções, que são divisões, inveja, bebedice, orgias e coisas semelhantes a estas. Não quer dizer que não tenha mais. Ele fala coisas semelhantes, que ele não vai ficar aqui falando de tudo. Não teria espaço, né, para a criatividade da maldade do homem. Pois bem, invejas, bebediços, diz coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos preveni, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então, em Romanos, ele fala que o destino é a morte, e aqui ele fala que não herdará o reino de Deus. Então, tanto uma coisa como outra está falando da morte espiritual, né? De você não alcançar de fato a salvação, não é só a morte da carne, mas isso também está incluso no pacote. Quantas pessoas morrem antes da hora por cometerem seus erros, suas falhas? Pessoas que hoje conheci alguém que disse que sofreu uma traição. O homem
foi buscar outra mulher, já está com outra pessoa, enfim, e a mulher que ficou despirocada, né? E aí ela pensando em cometer coisas loucas, de matar e se matar. Olha como uma coisa vai puxando a outra. E eu até comentei, caramba, será que esse homem que nunca te quis é tão importante assim? É mais importante do que Deus que te deu vida, que te deu a condição de você respirar, te deu saúde. Caramba, você é perfeita, não te falta nada. Você tem comida, bebida, você tem onde dormir, você tem roupa para vestir, tem tudo, cara. Você não tem do que reclamar da vida, sinceramente. Agora, o cara te abandonou, isso é motivo para você desistir da vida e ainda levar os outros junto? São coisas absurdas, mas passa pela mente humana, né? Então, em Romanos, a gente vê aqui os homicídios, assassinatos. E a gente, como Rosa falou aí, como Rosa comentou, às vezes é difícil a gente se achar nessas coisas. Às vezes, muitas vezes, é difícil você se aperceber de que você é praticante de coisas assim. Talvez ainda esteja praticando coisas assim. Ah, mas eu não mato ninguém. Mas de repente você tem inveja de alguém. Não, mas eu não me prostituo. Mas de repente você tem raiva de alguém. Mas eu não adulterei. Beleza. Mas de repente você tem ciúme de alguém. E por aí vai, são coisas que fazem parte dos sentimentos, do pool, né, dos sentimentos humanos. E que cabe a nós tomar conta disso aí, controlar. Ou você acha que quando você recebeu o Espírito Santo, se é que você já recebeu o Espírito Santo, ou você acha que quando você recebeu o Espírito Santo, a velha criatura tomou um chá de sumiço? Claro que não. Continua aí dentro da gente. Continua dentro da gente. A diferença é que a gente agora domina. O Espírito Santo nos dá essa capacidade. Nós temos o domínio próprio. Somos capazes de dominar a nossa velha natureza, mas ela está aí, latente, só querendo uma oportunidade. Aí você fica nervosa, você fica irada, você fica chateada, é o marido, é o filho, é o patrão, é o vizinho. Você fica agoniada e aí o que acontece? Você já vai cometendo as obras da carne. Ah, mas eu sou cheia do Espírito Santo. A velha criatura não abriu um buraco e se escafedeu quando você recebeu o Espírito Santo. Então, manifestas tem que ser as obras, ou melhor, o fruto do Espírito. As obras da carne é o dia todo a gente tentando controlar, matar, né? Deixar ela passar fome, privá-la, privar a nossa carne dessas emoções, desses desejos, para que então o Espírito, de fato, venha nos auxiliar na santificação, abandonar o mundo, tirar o mundo de dentro da gente. Fala, Paloma. E, e é justamente aí a grande diferença que eu acho, né, da gente para esse final do primeiro capítulo. Afinal, nós, mesmo lidando, né, com esses desvaneios, né, esses momentos que a gente tem, onde a nossa carne luta contra o espírito, a gente sabe que aquilo não está agradando. E nós ficamos tristes, nós ficamos decepcionados com nós mesmos quando, de repente, em algum momento, a carne acaba vencendo. E nós temos isso dentro da gente, porque a gente conheceu a verdade, a gente sabe qual é a verdade, e a gente luta contra isso. E quando em algum momento a gente acaba falhando, isso não agrada a gente. E quando a gente lê aqui no versículo tanto no 23, no 24
quanto no 26, que fala sobre Deus abandonar ou Deus entregar a eles as próprias escolhas. Para muitos pode representar aquela coisa assim, mas Deus não ama todo mundo? Ah, mas mas Deus tinha que perdoar, Deus não é grande, ele não é misericordioso, não é isso, nem aquilo. Mas é quando você vai para o final do capítulo, né? Lá no versículo 32 tem acho que um segredo disso daí, porque fala, não somente fazem, mas também se agrada. Pô, é realmente algo abominável aos olhos de Deus, porque é, ele fala para a gente fugir do pecado. E aqui as pessoas, elas não só estavam cometendo esses atos, como também estavam se agradando do que estavam fazendo. Então, já não tinha mais importância nenhuma para eles qual era a opinião de Deus para eles. Se aquilo ali estava desagradando, ou seja, aqui já não havia mais temor nenhum, não tinha, ele já não, não temia mais o que poderia acontecer com eles, porque eles realmente chegaram literalmente ao fim do poço dos seus atos, e isso para mim foi o que mais chamou a atenção. Eu estava pegando algumas coisas que estavam falando assim, e eu dando uma repetida, dando uma relida aqui, e eu parei justamente nisso daqui, que é algo que me chamou a atenção, que não só eles faziam, mas como também se agradavam em fazer, ou seja, eles ficaram felizes em fazer algo que eles sabiam, eles tinham conhecimento que não agradava a Deus. Então, é, Paulo, ele começa sendo muito humilde, né? Nessa carta, falando que, eu sei, meus amigos, que você tem muito conhecimento, eu sei que vocês estão arrebentando por aí, mas do nada ele já larga um capítulo extremamente denso, né? E vai continuar assim, que mostra assim realmente aquilo que a gente havia comentado no início do capítulo. Eu também quero dar fruto. Eu também quero contribuir e não é de qualquer jeito, não. Eu não quero só enxugar gelo, eu não quero aqui ficar repetindo as boas obras que vocês já estão fazendo, não. Eu quero trazer algo novo. Eu quero renovar a ideia de que vocês estão fazendo algo muito bom, mas eu preciso trazer algo que ainda vai melhorar muito mais. E isso me lembrou, eu ia falar isso na meditação passada, e eu tinha falado que eu não estava podendo falar, né? E justamente isso me lembrou essa última reunião, sabe? Esse início da carta de Paulo me lembrou muito essa última reunião da quarta-feira, porque que a necessidade que nós temos de ter essa renovação. Porque, às vezes, né, o pastor ora assim, fala, recebe o Espírito Santo. Não, já tenho, mas... Não, mas não é assim. É como foi falado aí agora. A gente tem o Espírito Santo para que justamente a gente venha buscar a santidade diária. E a santidade diária, ela vem com essa renovação. A renovação da palavra, que todo mundo já sabe que a palavra de Deus, ela se renova. E justamente o que Paulo está querendo falar nesse primeiro capítulo, de maneira assim, nada sutil, é isso. Que, bom, eu sei que vocês sabem, mas eu vim trazer aqui algo para renovar, reavivar e para que vocês tenham mais ainda como ser instrumentos para que a obra de Deus possa se manifestar através de vocês e que para isso vocês venham ter mais ainda mais ainda a palavra, mais ainda o conhecimento. Então, é só isso mesmo, não tenho muito o que falar por enquanto não, mas temos muitos capítulos para rolar.
Sabe um ponto aqui que eu acho também bem interessante, Paulo vai falar aqui no verso 31, ele vai falar das obras da carne, né? E aí ele bota aqui, sem entendimento, né? Vê que tem pessoas que não conseguem simplesmente entender a Bíblia, pessoas que simplesmente não querem entender, gente que está na igreja, mas, enfim, ainda não são convertidas, não são nascidas de Deus, não receberam o Espírito Santo e permanecem assim, sem entendimento. Por mais que a gente fale, por mais que a gente explique, parece que a coisa não entra, né? São pessoas que vivem a dúvida eterna. E isso aqui, isso faz parte das consequências de você não adorar a Deus verdadeiramente, né? Aquela ideia de você estar na igreja, como Rosa falou, ser da igreja não significa seguir a Cristo. Abra em Provérbios, no capítulo 1. Provérbios, capítulo 1. Do mundo. E a gente vai ver aqui no verso 7. Provérbios 1, 7. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Lembra que ele fala ali, Romanos, que eles eram sábios aos seus próprios olhos, mas que de verdade eles eram loucos? Aqui a palavra complementa. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Sabedoria verdadeira é o temor do Senhor. Bom, mas eles não queriam o Senhor, né? Eles queriam seguir seus próprios entendimentos. E aí Deus fala, né? Loucos, desprezam a sabedoria e a instrução. Aí você pula para o verso 22. Por quanto tempo, ó simples, amareis a simplicidade? Essa simplicidade, esse simples aqui, simplices, como pode estar aí também na sua versão, não quer dizer que são pessoas humildes de coração. São pessoas que não fazem questão de buscar entendimento. São pessoas de verdade ignorantes, sem muito conteúdo, simples. Não são complexas, são simples. Não tem muito o que acrescentar e não fazem questão de buscar. Olha só como o Espírito Santo exorta. Por quanto tempo, ó simples, amareis a simplicidade? E os escarnecedores se deleitarão no seu escárnio, e os tolos odiarão o conhecimento. Percebe que o próprio Deus, ele fala que tem de haver uma busca pelo conhecimento, uma busca pelo entendimento. Essa semana eu falava com um cliente, ele é cristão também, e eu falei, poxa, você já ouviu falar disso, disso e disso? E aí ele ficou meio chateado, meio zangado, porque é algo que não está descrito claramente na Bíblia, mas que são coisas que a gente pode buscar o conhecimento e inferir segundo a Bíblia. E a gente está falando sobre Gênesis. E aí ele ficou chateado pelo seguinte: o homem é muito curioso. Basta o homem saber que Jesus salva, que ele tem que se arrepender dos seus pecados. Bom, tanto aqui em Provérbios, quanto em Romanos, e até mesmo em Hebreus, a gente vai ver essa, em outros livros também, Oséias, a gente vai ver essa orientação, esse alerta para que a gente busque o conhecimento. Busque o conhecimento. Não basta você parar por ali. Essa ideia de arrependimento, de salvação, Paulo, ou melhor, o autor de Hebreus, descreve que são os rudimentos da fé, que é uma coisa tão básica. Ele diz: caramba, já era para vocês terem saído desse leitinho, já era para vocês estarem comendo comida sólida. O que é essa comida sólida? É isso que a gente está fazendo. É indo além, é buscando mais.
nada que fuja da palavra, mas buscando entender o que está nas entrelinhas, o que não está tão claro, mas que, através da palavra, nos é dado a conhecer. Então, essa ideia de sermos, voltando para Romanos, sem entendimento, isso não é uma coisa que agrada a Deus, né? Deus, ele espera realmente que a gente venha buscar o Senhor, quanto se pode achar, certo? Eu achei isso aqui bem interessante, tá? Bom, enfim, tem aqui mais de 20 descrições sobre o que são as obras da carne, com certeza existem muito mais. Se Paulo tivesse vivendo nos tempos de hoje, acho que ele acrescentaria aqui a, a pedofilia, o adultério, ah, e muitas outras coisas que hoje são banais, né? Se banalizou. Acho que ele colocaria até que o todes ia ser condenado também. Mas, enfim, mais alguém quer acrescentar? Isis quer acrescentar alguma coisa, Isis? Eu só estou realmente espantada o quão isso é atual, o quanto esse livro é atual, sabe? É, eu acredito que a igreja não, a internet nos tornou essa igreja de Roma. Essa igreja que está no meio desse mundo perverso, desse mundo pervertido. Eu tenho visto algumas coisas e recentemente lá na defensoria chegou um caso de uma mulher que tinha descoberto que o seu marido tinha uma prática sexual abominável e queria separação. E não era gente pobre, não, gente. Era gente muito, muito rica no sentido de dinheiro, mas pobre espiritualmente, no seu vestir, no seu falar e na derrota que é a sua vida. E essas imoralidades realmente começa com uma frestinha, um espaçozinho que dá para o diabo e ele entra na vida e faz uma lama. E a vida é uma completa derrota. Mas o quão é difícil falar de Deus para essas pessoas. Elas estão tão cheias de si que elas não conseguem nem cogitar a hipótese de estarem erradas. Opa, será que é isso mesmo? Me remeteu ao filme Matrix. Poxa, existe algo além disso? Será que eu estou vendo a verdade? É o mundo de verdade? É o universo verdadeiro ou é só uma Matrix? Ou a gente só está vivendo aí em um mundo ensaiado, um mundo preparado para a gente? E a gente não consegue ver o além. Não, não tem nem, eu não digo sabedoria, mas nem a curiosidade de saber, existe algo mais? Será que o que eu estou fazendo, o que eu estou vivendo, é a verdade real ou é o que eu quero acreditar? Mas acredito também que a ignorância é uma bênção, sabe? Essas pessoas vivem como se dormissem. E quando a gente conhece a Deus, conhece a Jesus, e a gente tem os nossos, assim como Paulo, tem os nossos olhos abertos para o mundo espiritual, a gente vê o quão essas pessoas são vulneráveis e quanto a gente estava vulnerável também. E que não basta muita coisa, não. Não precisa você matar ninguém, não, para você abrir uma brecha para o inimigo. Pequenas coisas, pequenas práticas que vão minando a sua armadura e lhe contaminando. É aquela questão das vestes. E vai sujando suas vestes, vai sujando seu coração, sua alma, e de repente a pessoa se vê no meio de relações sexuais inapropriadas, de relações que não te levam a lugar nenhum, em 2, 3, 6 casamentos, e, e, e tristes, e com depressão, com a vida financeira legal, mas com casamento destruído, com filhos rebeldes, drogados, e, e não tenham, sabe, parece que a gente não tem credibilidade, porque a gente não tem dinheiro que nem eles. A gente não tem credibilidade para falar para eles de Jesus, ou eles acham que somos menores por isso. E nesse mundo que eu vivo, principalmente do direito, que as pessoas acham que tem, todo mundo acha que tem razão, acha que tem mais razão do que o outro, é muito difícil falar de Jesus.
Em contrapartida, as pessoas que são muito pobres, que são muito carentes, têm esse espírito aí quebrantado. Algumas, né? Não são todas. Tem esse, parece que as dificuldades vêm para justamente para quebrar, para ver se Deus consegue entrar ali de alguma forma. E, em contraponto, poxa, será que Deus cansou desse povo de ver essas práticas? E, tá bom, cansei, vai, faz o que você quiser aí. Eu sei o final dessa história, vou cuidar de outras coisas. Eu fiquei um pouquinho assustada. Será que Deus fez isso? Ah, tá bom, vai, vai. Então vocês querem, vocês são livres para plantar, a colheita é inexorável, bora ver no que vai dar. E em outro ponto eu vejo Paulo muito carinhoso, muito preocupado com essa igreja que está ali no meio desse mundo promíscuo, desse mundo cheio de pessoas que vivendo suas próprias vontades, vivendo, achando que sabem de tudo e, na verdade, não sabem nada. Ele é muito preocupado porque não pode vê-los fisicamente, e escreve essa carta muito carinhosa. Eu vejo essa carta de extremo cuidado, de extremo carinho, ele falando de assuntos muito sensíveis, muito pontuais. A gente consegue estudar a história do povo romano, daquela sociedade, identificar os conflitos e as dificuldades, os problemas, e ver que estão sendo tratadas por Paulo nessa carta. Ele talvez não precisasse entrar nesse assunto em outras civilizações e outras sociedades, mas essa era o câncer daquele povo. E a gente sabe, a história nos conta como foi o final dessas pessoas que se entregaram às paixões, aos desejos do seu próprio coração, à sua carne. E é o que a gente vê hoje. As pessoas transformam coisas e pessoas em ídolos para si. E a maior burrice, sabe? A gente parece lógico, mas eu acredito que é porque a gente está sem as escamas. Porque esse povo parece lógico. Pegar, sei lá, uma vaquinha fofinha e achar que aquilo é um Deus. Achar que aquilo vai lhe trazer alguma coisa de boa, de bem, de benefício, para mim só picanha mesmo. Mas Excelente. o ratinho, achar que os ratinhos são deuses e devem ser cuidados, acarinhados, parece realmente uma maluquice. E, e sobre, e sobre esse fato que aconteceu lá, da mulher que descobriu que o marido estava tendo relações sexuais abomináveis, eu falei na hora, poxa, o mundo está perdido. É sinal que Jesus está voltando. E aí me deram um tapa na cara e disseram, minha filha, isso é desde o mundo é mundo. Desde Caim e Abel, quando um achou, ficou com inveja do irmão e matou o outro. E eu disse, poxa, é verdade. Não é, não é porque Jesus está voltando, não é porque estamos no final dos tempos, não. É desde que a humanidade se juntou, fomos expulsos do paraíso e viramos sociedade, que essas práticas existem e a gente percebe que realmente não é normal, não é natural, não nos é da nossa natureza divina. Acredito que quando a gente saiu do Pai, ali no jardim, houve essa quebrança, essa ruptura, acho que é essa palavra, essa ruptura com o Pai, que deu lugar para algo que não é normal, não é natural. É isso. Beleza, pessoal. Paulo vai continuar falando mais sobre o pecado, falando sobre o fato do ser humano ser digno de morte, e até o capítulo 3, mas por hoje a gente vai parar por aqui. Terça-feira a gente continua. Vamos fazer a oração, vamos encerrar por hoje, certo? Senhor nosso Deus, querido e amado Pai, nós te agradecemos por essa noite, te agradecemos, meu Pai, pelas revelações que o Senhor nos trouxe, pela edificação que o Senhor nos deu. E nós pedimos que o Senhor venha cuidar, meu Pai, da gente, continuar cuidando da gente. Nós temos a nossa busca pessoal, meu Pai, de te encontrar, de ter uma aliança contigo.
Mas é bem verdade, Senhor, que ainda vivemos nesse mundo e que muitas vezes nós somos colocados à prova. Nós somos colocados à prova conosco mesmo. E muitas vezes a velha criatura, ela quer ressurgir e quer colocar a nossa vida envergonhada diante das pessoas. Que o Senhor venha nos dar, meu Pai, essa sabedoria cada vez mais, nos dá mais do teu espírito, para que possamos resistir à tentação de ceder ao domínio da carne. A gente nem sempre consegue ver o nosso interior de verdade, a gente não consegue nem sempre observar o quantas vezes nós caímos no pecado. E ainda que sejamos pecadores e reconheçamos isso, nem sempre a gente reconhece exatamente aonde foi que a gente caiu, onde foi que a gente pecou. Mas o que a gente quer, meu Pai, é depender da tua misericórdia. Mas a gente também não quer continuar pecando. Então nos ajuda, Espírito Santo, nessa caminhada. Faça acontecer na nossa vida a transformação devida. Estamos aqui completamente entregues à tua vontade. Não queremos mais fazer a nossa vontade, não temos mais prazer de fazer aquilo que agrada a nossa carne. Isso nos constrange, isso nos desagrada. Pelo contrário, meu Pai, o que mais nos agrada é realmente te agradar. Então, que o Senhor venha usar as nossas vidas para satisfazer os desejos do seu coração. Eles sim são puros, são agradáveis, são nobres, e a gente quer viver segundo essa tua vontade. Por favor, que o Senhor jamais nos despreze, que o Senhor tenha, que o Senhor permaneça mantendo sobre as nossas vidas a tua misericórdia. É isso que nós te rogamos e desde já nós te agradecemos a tua paciência conosco, esse amor de pai, esse cuidado, esse zelo de mãe. E estamos aqui, meu Pai, completamente ofertando a nossa vida ao teu favor. Estamos em tuas mãos, na tua dependência. Te agradecemos por tudo e esperamos que amanhã, nessa semana que se inicia, que tenhamos um domingo maravilhoso na tua presença, que nenhuma de nós, meu Pai, venha nem mesmo se atrasar, quanto mais perder o culto de amanhã, e que sejamos mais ainda fortalecidas no Senhor. Fala conosco, não só hoje, mas amanhã e todo sempre. Prepara a nossa semana, que seja uma bênção, que aquilo que a gente tem esperado, muitas de nós têm esperado, que isso nos seja concedido, seja na área familiar, na área financeira, na área espiritual, na saúde, na área sentimental. Estamos aqui, meu Pai, na dependência do Senhor. Então, realize em nossas vidas, meu Pai, a manifestação do teu poder e nos usa como testemunhas vivas para completar a tua glória aqui nessa terra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Amém, povo lindo. Por hoje é só. Deus abençoe a sua vida e a sua família.